7h08, hora de falar de esporte. Meu Deus, gratidão. Voltou, rapaz. Que gratidão ter você aqui. Exatamente. De volta. Bom Tudo dia. bem? Bom dia para Tudo você. ótimo. Um bom dia para quem assiste a gente em casa. Como foram as férias? Conta pra gente. Muito boas, viu? Olha. Eu queria um pouquinho mais, mas aí né? tive que voltar, né? Mas estávamos com saudade Sério? de você aqui. Você que é a rainha das manhãs da TV Liberal, do jornalismo paraense. É sério. Gratidão. Olha! Gratidão. E aí, Gustavo, me conta aí, como é que ocorreu essa rodada toda? Já sei que Paysandu ganhou e Remo não se deu muito bem ontem lá em Fortaleza, né? Rapaz, o negócio foi difícil ontem pro Remo, viu? Pra torcida do Paysandu, tudo ótimo, tudo tranquilo, mas pra torcida azulina, o negócio ontem foi complicado, Thaís. Pois é, né? Vamos acompanhar então, porque 5 rodadas seguidas sem vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, viu? Jogando em Fortaleza, o Leão perdeu para o Atlético do Ceará. O André Lohan, ele acompanhou tudo isso e vai trazer pra gente os detalhes. Olá, muito bom dia. O Remo perdeu para o então lanterna da Série C e chegou a 5 jogos sem vitória na competição. E o goleiro Vinícius voltou a falhar mais uma vez. Segundo tempo, 10 minutos. Numa bola recuada, o goleiro azulino tentou dominar e Vanderlan se atirou para fazer 1-0 o Atlético Cearense. O Remo iniciou uma reação aos 38 minutos. Na boa jogada de Brenner, Leandro Carvalho chutou rasteiro e empatou a partida. Mas o Atlético Cearense não se entregou. Aos 42 minutos, na primeira tentativa, a bola bateu na defesa. Na segunda, Wilker mandou no ângulo, 2-1. E a situação só piorou aos 45 minutos. Contra-ataque, Quixadá tentou fazer de cobertura. Vinícius defendeu. Na sequência do lance, Vitinho fez Atlético Cearense 3, Remo 1, placar final. André Lohan para o Bom Dia Pará. Olha, Thaís, e para você que assiste a gente, foi um resultado vexatório ontem no Remo, viu? Que enfrentou o último colocado da Série C, a equipe que tinha a pior defesa da competição, um time que não havia vencido ainda como mandante, e ontem o clube do Remo acabou sendo derrotado para essa equipe, que é uma das piores aí da Série C do Brasileiro, inclusive deixou a lanterna ontem justamente em um confronto contra o Remo. Olhando o jogo como um todo, o primeiro tempo o Remo foi superior, amplamente superior, só que sem objetividade. Pareceu em alguns momentos que o Remo poderia ganhar a partida quando quisesse. Foi para o intervalo com esse empate e quando voltou, a atuação azulina foi muito ruim. Parece que o time lá do Ceará estava com mais vontade de conseguir o resultado, enquanto que o Remo estava um pouco sonolento em campo. Realmente fez um segundo tempo muito ruim e isso parte também de algumas decisões do técnico Gerson Gusmão na partida. Você começar o jogo com o Neto, eu ainda não entendi, tanto com o Bonamigo quanto com o Gusmão, como o Neto é titular desse time, tendo atuações bem abaixo do que a gente espera. E aí ele fez uma mudança de um meia por um volante, o Remo precisando vencer, o Marco Antônio entrou na partida. E o Leandro Carvalho, como é que esse jogador que foi contratado a peso de ouro inicia no banco de reservas? Então, são opções que o Gerson Gusmão precisa avaliar, pensar para a sequência do campeonato. E o Vinícius, né, gente? O Vinícius, eu sempre falo aqui, sempre brinquei, o Remo precisa fazer uma estátua para o Vinícius no Bainão, do tanto que esse jogador já foi importante, já foi decisivo, com grandes defesas, defesas importantes para acesso, inclusive, mas hoje vem falhando muito, vem tendo muitas dificuldades. E eu defendo que, inclusive, o Vinícius deve realmente pegar um banco de reservas. Né? Tem uma outra opção direta que é o Zé Carlos, jogador que o Remo contratou do Águia de Marabá nesse campeonato paraense, se destacou no último campeonato paraense, e eu acho que o Vinícius, até para ser preservado, deve pegar um banco de reservas aí, porque realmente vive uma fase muito ruim, vem falhando jogo a jogo, já havia tido uma falha grotesca contra o Paysandu e ontem teve mais uma. Tá certo que a bola foi recuada ali na fogueira para ele, mas dava para ter dado um chute para lateral, um chute para frente, acabou se atrapalhando sozinho com a bola e aí desestabilizou esse clube do Remo, que ainda foi atrás do empate, mas no fim das contas até o empate naquele momento para o Remo não era um resultado ideal e principalmente não era um resultado merecido, porque o time do Ceará, mesmo com todas essas dificuldades, foi superior ao Remo. Olha só,
o último colocado da Série C, a equipe que tem um dos piores aproveitamentos da competição, foi superior ao Clube do Remo. Então isso deixa um sinal de alerta, viu? Se o Remo quiser se classificar à próxima fase, Thaís, tem que melhorar muito.